Olá amigos, tudo bem? Aqui é o Márcio Graf e hoje eu vou compartilhar com vocês uma técnica mista, tá? Isso é um pedido de um inscrito, o Edson Franco, um amigo muito querido, tá? Que sempre comenta nos vídeos e lá no Instagram também. E ele pediu para fazer essa técnica utilizando lápis de cor, tá? E uso de giz pastel seco. Eu tenho aqui essa caixinha de 24 cores, de uma submarca da Sakura, tá? Uma marca bem famosa, a Novel. Eu gosto bastante de trabalhar com giz seco, eu acho um produto bem legal de se trabalhar, ele é bem versátil, faz um pouquinho de sujeira, assim, né? Depende do jeito que uso. Tem o seco e tem o oleoso, tá? O seco, ele faz um pouco mais de farelo, mas é bastante usado para fazer fundos e algumas partes mais suaves, digamos assim, tá? Tem gente que usa ele só para pintar fundos, outros detalhes também. E esse aqui, no caso, ele é quadradinho assim, mas ele pode ser cortado e usado ele com certas pontas. Eu prefiro usar assim, que é até mais fácil de utilizar. Tem algumas versões de umas marcas que eles são quadrados, tá? Mas essa caixinha, que se não me engano, ela tem de menos cores também, tá? Eu acho que o máximo é 24. Mas pode usar a marca que vocês tiverem aí, tá? É só uma dica. Eu resolvi fazer o colorido desse crisântemo aqui, tá? Eu peguei como referência para mostrar para vocês, ó. Eu pesquisei aqui no Pinterest e eu achei muito legal essa composição de cores aqui, tá? Aonde que se tem este ponto aqui do meio, um tom mais alaranjado, mais amarelinho. Aqui tem os pontos mais escuros, que pega para um tom mais rosado, né? E a principal, os tons que tem aqui são tons de rosa claro, sabe? Tons bem clarinhos. Então, para isso, eu separei aqui, ó, as duas marcas que eu gosto de usar bastante aqui no canal, tá? E que é bastante versátil. Aqui essa primeira peguei 3 cores da Atriz. Esse aqui é daquela caixinha que eles lançaram de tons de pele, sabe? Então tem o 04, o 5 e o 3. São tons de rosa bem claros, que também dá pra encontrar na caixa do Megasoft também, tá? Ainda mais aquela caixa que tem mais cores, né? Essa aqui eu separei também umas paletas da Faber-Castell, o aquarela, tá? O 1, o 10, o 32, o 31 e aqui 2 tons de rosa, o 33 e o 29, tá? Então que dá para trabalhar com esses tons mais claros e alguns detalhes para dar contraste a esses tons mais rosados aqui, tá? Lembrando que eu estou usando como referência mais ou menos esta flor de crisântemo. Vocês podem usar a paleta que vocês tiverem, tá? Aqui eu tenho uns cartõezinhos que eu gosto de ter, que são uns pedaços de papel, tá? Esse papel comum, folha de desenho. Eu gosto de fazer alguns testes de cor aqui antes de fazer o colorido principal, tá? Vou demonstrar para vocês aqui alguns tipos de misturas que eu tenho hábito de fazer usando o giz seco, tá? Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu fiz um teste somente usando eles, tá? Aqui, como é que eu fiz este, ó? Eu peguei esse tom de amarelo aqui, mais fraquinho, tá? E eu deposito ele numa região, como bem fraquinha, tá? E eu utilizo um cotonete, esse já tá usadinho, mas ó, para esse lado mais limpo aqui. E eu pressiono e vou esfumaçando, ó. Vocês podem ver que ele dissolve bastante, ó. Depende da forma que vocês esfumam, ele fica mais fraquinho ou mais forte. Então posso adicionar até um pouco mais. Quanto mais carga de cor colocar e mais esfumaçar, mais ele vai abrir, tá? Então adicionei um pouquinho desse amarelo aqui. Vou pegar o amarelo um pouco mais escuro. Vou adicionar aqui em um ponto central. Vou voltar a esfumaçar também. Ó, já criou um ponto mais intenso aqui. Vou pegar um laranja um pouco mais forte. Deposito ali.
e vou esfumaçando. Então dá para trabalhar com bastante camadas de cores até atingir o efeito desejado, tá? Aqui nessa pétala a mesma coisa, ó. Eu vou utilizar esse rosa aqui mais fraco, tá? Ó, largo aqui, faço quase nenhuma pressão. Vou pegar o cotonete e vou pressionando ele até esfumaçar e vou arrastando o pigmento até formar, até pintar aquela área ali, tá? Ó. Esfumaçando aqui. Vai um pouco cuidado que eles fazem um pouco de sujeira, tá? Ó. Esfumaça aqui. Depende do tipo de papel que vocês estão utilizando, ele pode dar algumas partes ficar um pouco mais marcado e outras não, tá? Então depende de papel para papel. Esse é um papel liso, não é um papel texturizado. Ó. Aqui. Vou pegar um tom desses aqui que puxa para um rosado, para o vermelho, tá? E vou adicionar um pouco de pigmento aqui na base. Ó, não estou fazendo nenhuma força, tá? Largo aqui e vou esfumaçar ele para cá. Bom, deixa eu dar um pouco mais de contraste. E para fazer um reforço, agora com lápis de cor, o 29, e eu vou marcando sobre o pastel seco, ó, as áreas que eu quero que tenha algum detalhe ou alguma textura. No caso aqui é uma pétala, né? Então, ó, tô fazendo o traçado dela, mas para deixando a forma, né? E umas texturas, ó, bem riscado. E faço o acabamento um pouquinho melhor para dar um contraste com um tom mais escuro de roxo, que é o 33. Então, um tom mais intenso. Que dá para se trabalhar muito bem. E fica um efeito bem bonito, né? Então vamos lá. Então, para fazer esse colorido nessa crisântemo aqui, da Johanna, a ilustração dela, eu vou separar um cotonete novo, limpo, né? E vou, como o fundo ali é puxado por um tom mais amarelado, mais amareladinho esse centro aqui, eu vou usar esse tom de amarelo mais fraco que tem aqui, tá? Vou depositar um pouco aqui no meio. Ó, não precisa fazer força nenhuma, é só para depositar um pouco. Tá? Aqui quase não aparece no vídeo, mas é bem fraco. Vou pegar um pouco desse, o amarelo um pouquinho mais forte. Adiciono mais no meio. Vou pegar um pouco do laranja. Vou adicionar bem no centro, só um pouquinho. Tá? E agora vamos esfumaçar para espalhar esse pigmento aqui no meio. Ele vai ficar um tom bastante suave, que essa é a intenção mesmo, tá? Esfumaça aqui. Posso adicionar um pouquinho esse tom aqui que eu usei antes, ó, que é tipo um rosa mais avermelhado. Largo um pouquinho de pigmento aqui, nada muito exagerado, ó, só para dar uma largar um pouco e esfumaço também um pouco, para ficar um pouco mais rosado, puxado para um laranja, tá? Espalho aqui. Aqui, como eu não tenho um outro tom, eu de rosa, eu tenho um tom só, eu posso usar esse rosa aqui, mas se tiverem um rosa mais claro, pode usar também. Passo um pouco aqui, uma mão bem fraca, nas bordas, ó, só para liberar um pouco de pigmento, quase nada na verdade, e esfumaço um pouco. Só para deixar uma nuance de tom rosado. Isso aqui é opcional, tá? Não precisa adicionar esse tom de rosa se não achar interessante, tá? Foi só uma sugestão. Então, agora toda ela ficou um rosa super claro. Vou deixar aqui, eu vou usar esse lápis da Faber aqui, tá?
eu havia falado antes, naquela paletinha. Eu vou começar usando o tom mais claro, que é o 10, tá? Que é o areia. E eu vou começar a passar em algumas áreas aqui do centro para as bordas, tá? Então eu posso adicionando aqui, passando esse tom nas bordas aqui de cada pétala, tá? Só para dar um volume, digamos assim. Essa é uma técnica bastante simples, bem fácil de utilizar. Fica um contraste bem bonito. Eu vou agora puxando esses tons mais claros aqui do centro para a parte do meio. Da parte do meio, mais próximo às bordas. Isso. Agora eu vou pegar o 32, que é o tom de rosa um pouco mais intenso, e vou adicionar algumas partes. Essa técnica, na verdade, ela não tem uma regra própria, né? Porque em si a flor, né, o crisântemo, ele tem várias nuances de vários tons que vão de várias partes da pétala. Então, vocês podem ir utilizando áreas que tem um tom mais intenso, outras mais claras. Ó, fazendo aqui, dando toda a volta e mesclando, fazendo tipo um gradiente, tá? Pode passar sobre os tons já existentes, tá? Ó, toda a volta aqui. Pegar agora o 31, que é um tom que eu gosto bastante, que é tipo tom pêssego, né, uma coisa assim. E eu posso dar um pouco de ênfase aqui no meio. Como ele tem mais pigmento, você observa que ele solta mais fácil, então solta mais cor. Então eu vou dar uns pequenos toques aqui em algumas pétalas, mais na base delas, para dar um certo volume, ó. E faço isso nas outras também. Vocês estão vendo que eu aplico nessa base aqui e vou puxando para a ponta da pétala. Faço isso em algumas também, ó. Eu coloco mais pigmento aqui e vou esfumaçando para a ponta dela. Ó. E vou puxando ela. Se com a ponta bem feitinha, bem feita, fica super fácil. E usando essa base de pastel seco, ele deixa o papel um pouco mais acetinado, tá? Então pode dar um efeito diferente de acordo com o lápis que vocês estão utilizando. Esse lápis da Faber eu acho ele bastante macio, muito bom de trabalhar, mas se usar um lápis daqui a pouco mais seco, mais duro, daqui a pouco vai ser mais difícil de fazer uma mescla, tá? Então tem que tomar um pouco mais de cuidado. E o papel também. Aqui eu estou usando um papel comum, papel de desenho, aquele folha de desenho, que ele já tem uma leve textura lisa, mas não é assim, ó, super liso, mas também não é texturizado demais. Ele tem uma aderência super boa com esse tipo de lápis. E o seco também. Se você usar o pastel seco num papel super texturizado, vai ficar bem difícil de trabalhar. Eu particularmente acho, né? Agora vou pegar um tom de rosa mais clarinho, o 29, e vou adicionar mais detalhe na parte das pétalas, essas externas, tá? Ó, vou preencher quase toda ela, esfumaçando para a região central, porque a cor que vai dar mais contraste aqui vai ser aquele tom mais escuro de rosa, puxado por um vinho, né? Aqui nesse tutorial eu não vou dar muita ênfase, pessoal, para as partes das folhas, tá? Porque o foco aqui vai ser mais a pintura da flor mesmo, tá? Então nem vou passar porque
são outras técnicas que já passei aqui no canal, que vocês podem olhar em outros vídeos, né? Que tem bastante. Até deixe comentários se quiserem algum tutorial específico só de folhas, tá? Vários tons de folhas ou técnicas que eu utilizo, pode deixar nos comentários aqui embaixo também, tá? E claro, para os próximos vídeos também, né? Que essa aqui está sendo uma sequência de vídeos dessa ilustração da Johanna, do World of Flowers. Mas se quiserem outras ilustrações dela ou de outros ilustradores que eu posso trazer aqui no canal, é só avisar, tá, pessoal? Aqui nos comentários. Ó, fiz uma base bem fraquinha mesmo, bem sutil. Tudo ali em si tá um tom mais claro, né? Mais suave. Então agora eu vou usar o 33, que é um tom de vinho, mais rosado. E para isso, eu vou aplicar, como eu fiz aqui antes aqui nessas partes, ó, fazer a mesma coisa, só que em algumas dessas pontas que ficam abaixo aqui, ó, tá? As pétalas mais externas, ó. Uma passadinha. Eu vou prender assim. Em alguns detalhes que eu não falei antes, eu achei que foi interessante usar um tom de amarelo, tá? Vou usar aqui para dar só alguns pontos mais claros em algumas pétalas, tá? Só para dar um efeito mais interessante aqui, que não está na minha referência, ó. Posso adicionar em algumas pétalas para dar um contraste diferente, ó. Que fica muito bonito. Não precisa em todas, né? Só algum detalhezinho. Que misturando aqui, ó, já ficou um tom diferente, ó, puxado por um laranjinha. Achei que ficou bonito o efeito. Agora estou chegando no final já do tutorial. Como eu falei, é uma técnica bastante simples, tá? De uso do pastel seco com lápis de cor, tá? Dá pra fazer umas técnicas diferentes, quanto mais treinar a mistura de materiais assim fica legal. Eu gosto também aquarela, tá? Com o lápis de cor depois aquarelado também fica muito bonito. Então assim ficou o resultado final. Espero que vocês tenham gostado, tá? Dá para utilizar essa mesma técnica aqui para essa parte do botão também. E aqui a folha vocês podem utilizar a técnica que eu já ensinei nos tutoriais também, ou a sua própria técnica. Muito obrigado, tá? Se não é inscrito, se inscreva aqui no canal, tá? Deixe um comentário aqui embaixo na descrição, deixe um gostei e até o próximo vídeo.